Como a poesia bíblica pode ser palavra de Deus? Ser poesia não anula a palavra de Deus? Eu vou tratar dessa questão nesse vídeo. Me acompanhe. Bem-vindo ao Bíblia, um jeito diferente de ler. Eu sou João Leonel. Eu estou desenvolvendo uma série sobre poesia bíblica intitulada Poesia Bíblica, Literatura e Sensibilidade. Minha ideia, antes de discutir questões técnicas da poesia bíblica, é trabalhar a linguagem, a estrutura, a forma como a poesia bíblica se comunica conosco, para que a gente possa ter a noção de como entendê-la e como reagir a ela. Antes de prosseguirmos, algumas informações a meu respeito. Eu tenho doutorado em estudos literários da Bíblia. Eu, há mais de 20 anos, pesquiso, ensino, oriento, escrevo sobre a leitura literária nas Escrituras. Eu sou professor na pós-graduação em Letras na Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde eu trabalho com leitura literária da Bíblia. Será um prazer guiá-lo nessas novas descobertas. No vídeo anterior, eu tratei da pergunta: a poesia pode ser palavra de Deus dentro da Bíblia? E a resposta que eu desenvolvi nesse vídeo, e se você quiser, você pode vê-lo, acho que vai ser importante vê-lo, porque ele tem conexão com este. A resposta foi sim, a poesia bíblica pode ser palavra de Deus, desde que a gente respeite o gênero literário, o gênero poético, e a gente entenda que ela se comunica da sua própria forma. Nesse vídeo, a minha questão é discutir o como que a poesia bíblica pode ser palavra de Deus. E aí eu tenho 3 proposições bastante básicas, mas bastante importantes, que vão nos guiar durante esse vídeo. A primeira delas é que a poesia bíblica ela tem uma linguagem diferenciada, ela tem uma linguagem diferente da linguagem narrativa, por exemplo, da linguagem legal, da linguagem conceitual. Ela tem uma linguagem própria dela e a gente precisa obedecer e entender essa linguagem específica da poesia bíblica. Uma segunda característica que eu quero tratar com vocês é que a poesia bíblica tem uma forma diferente de ver a realidade. Ela tem um jeitão dela própria, olhar e expressar a realidade. É importante que a gente dê atenção a isto. E uma última característica da poesia bíblica é que ela sempre chama o leitor, ela sempre nos chama à atualização. Então ela não fala apenas coisas bonitas, imagens e tal. Ela quer chamar a gente para pensar naquilo e atualizar. Então, há mais questões, mas para esse vídeo essas 3 eu acho que são suficientes. Então a gente começa pensando na linguagem bíblica. Esse é o passo inicial quando a gente trata de literatura e aplicando questões da literatura bíblica, da literatura à Bíblia. É isso que a gente vai fazer ao tratar da poesia. Como que é a linguagem poética que está na Bíblia? E para isso eu vou fazer uso de um escritor já falecido, mexicano, chamado Octavio Paz, que ele não fala da poesia bíblica, ele fala de poesia em geral, mas como a gente está falando de características da poesia, o que ele fala pode se aplicar à poesia bíblica. Eu vou ler um trecho, que é um fragmento da obra dele, chamado O Arco e a Lira. Se você gosta de poesia, eu sugiro que você leia esse livro, é muito bacana, O Arco e a Lira. Preste atenção no fragmento que eu vou ler desse texto. A forma mais elevada da prosa é o discurso, no sentido direto da palavra. No discurso, as palavras aspiram a assumir um significado unívoco. O poeta, em compensação, jamais atenta contra a ambiguidade do vocabulário. No poema, a linguagem recupera a sua originalidade primeira, mutilada pela redução que a prosa e a fala cotidiana lhe impõem. O que o Octavio Paz está falando? Ele está dizendo o seguinte, comparando, o texto discursivo com o texto poético, que o texto discursivo ele tenta aprisionar as palavras. Qual a ideia? O texto discursivo quer dar um sentido específico às palavras. Então, se eu digo eu estava andando na rua, é importante que eu entenda isso, um verbo passado, um sujeito, eu, onde, a rua. Então, é importante delimitar isso, é o que o discurso faz. Mas quando o Octavio Paz fala de poesia, ele vai dizer que a poesia ela não se opõe à ambiguidade. O que é ambiguidade? É você ter mais de um sentido. É uma palavra poder possuir mais de um sentido dentro de uma frase. Então a poesia traz essa característica oposta
aos textos discursivos, que o poeta pode dizer uma coisa, mas naquilo que ele está dizendo, ele pode estar querendo dizer outra coisa. E essa característica que faz da linguagem poética alguma coisa especial e particular. Então, num poema, por exemplo, pode aparecer a palavra porta, mas ali pode ser que porta não seja aquilo que nós conhecemos como porta, tenha um outro sentido. Assim como pedra pode ter um sentido além do sentido próprio de uma pedra mesmo. E essa é a característica própria da poesia que a gente precisa desenvolver e respeitar. Agora vamos falar da segunda característica. Lembra? Eu falei de 3. A primeira, linguagem. A segunda é que a poesia expressa de um modo especial, do jeitão dela, a realidade. Eu continuo com Otávio Paz e vou citar de novo um fragmento do livro dele, O Arco e a Lira. Olhem que Otávio Paz diz. As experiências mais secretas ou pessoais do poeta se transformam em palavras sociais, históricas no poema. Ao mesmo tempo, e com essas mesmas palavras, o poeta diz outra coisa. Ele revela o homem, o ser humano. Essa revelação é o significado último de todo o poema e quase nunca é dita de maneira explícita, mas é o fundamento de todo o dizer poético. Vamos tentar pensar um pouquinho o que Otávio Paz está dizendo aqui. Primeiro que ele reconhece que a fala poética, o texto poético, ele está inserido no tempo e no espaço. Quando há uma produção de um poema, ele está dentro de uma sociedade, dentro de uma história e em conexão em relação com pessoas, eventos e tempos. Ao mesmo tempo, ele reconhece, ele chama a nossa atenção que, apesar das especificidades ligadas a tempo, espaço, tema que um poema aborda, ele sempre tem um denominador comum, que é revelar a natureza do ser humano, mas a natureza na sua diversidade, na diversidade da natureza do ser humano. E diz ele que essa revelação é o objetivo principal do poema, mas que nem sempre está explícito. Você precisa prestar atenção para tentar pensar o que o poema está dizendo sobre o ser humano. Então, o objetivo concreto do poema, segundo o Otávio Paz, é revelar quem somos, o que sentimos, como vivemos. Para ele, eu cito de novo agora um outro fragmento, para o Otávio Paz, é o seguinte: o poeta sempre consagra uma experiência histórica, que pode ser pessoal, social ou ambas as coisas ao mesmo tempo. Veja, ele pode falar de uma experiência, o poeta pode falar de uma experiência muito pessoal dele, mas ele pode também observar experiências que estão ocorrendo na sociedade e falar delas. Ou ele pode fazer as duas coisas, falar da sua experiência pessoal dentro da sociedade, então unir a questão muito pessoal com a questão mais ampla da sociedade na qual ele vive. Agora veja a relação disso com aquilo que eu falei no vídeo anterior. A poesia bíblica reflete a resposta do ser humano a Deus. Essa é a grande questão, essa é a grande realidade da poesia bíblica. Em outras poesias, a poesia ocidental, a gente pode ter outras abordagens sobre o ser humano. Mas a poesia bíblica ela vai ter um tema em comum, que é revelar quem somos diante de Deus. Mas ela nunca vai se manter num único tom. Ela vai revelar o que somos diante de Deus a partir, de novo, das nossas lutas, das nossas alegrias, das nossas dúvidas, das nossas tristezas. Então, você nunca vai ter um ser humano único aqui. Você vai ter o ser humano, mas nas suas múltiplas experiências. Então vejam, nós falamos de duas características da linguagem poética da Bíblia, que ela tem a sua linguagem própria e que ela constrói uma realidade própria. A terceira característica é que ela nos chama a atualização. É bom reconhecer que essa não é uma característica única da poesia. As narrativas, os textos discursivos, todos eles, ao se comunicarem com a gente, eles estão querendo que a gente os entenda, interaja com eles e que a gente responda, portanto, que a gente atualize os seus conteúdos. Mas a poesia bíblica ela é mais profunda, ela é mais aguda, ela é mais tocante. Então nisso ela é um tanto diferenciada das outras linguagens que a gente tem na Bíblia. E de novo, para usar Otávio Paz, ele diz: o poema é uma obra sempre inacabada, sempre disposta a ser completada e vivida por um novo leitor. Vejam que ele está sendo categórico aqui, que o poema ele não se fecha em si, ele dialoga conosco e ele pede, às vezes exige que a gente reflita sobre ele e que a gente o atualize a partir daquilo que ele expressa das vivências humanas.
Talvez esse vídeo tenha trazido novas questões, novas perguntas para você, como o vídeo anterior. Se você tem dúvida, se você de repente tem um texto que você vê que é uma poesia da Bíblia, que você não está entendendo o que eu estou falando, coloque lá. Eu queria interagir com você, queria conversar com você. Se você tem, enfim, poemas bíblicos que você gosta, coloque lá para eu saber sobre o seu gosto. Se você tem poemas, enfim, poemas que você gosta, Adélia Prado, outros, coloque lá para eu saber. Eu adoro Adélia Prado. Então seria muito bacana entender e ver o teu gosto literário, o teu gosto poético. E também, claro, qualquer outra coisa, algum comentário que você acha que está errado e tal, fale também, vai ser bacana interagir com você. E no mais, enfim, se você puder, dê o seu like, compartilhe e ajude esse canal a crescer. Eu sou João Leonel.